Quinta-feira, 11 de junho de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Instituto Estadual Ceci Leite Costa comemora 50 anos. Já foi instalado em Passo Fundo o primeiro dos 20 bicicletários que serão colocados na cidade. No estúdio, nós vamos falar sobre as mudanças que os jovens passam na adolescência. Uma especialização na área da medicina trata deste assunto. Uma exposição carregada de histórias, sentimentos e belas imagens. Veja também na terceira reportagem da série Relacionamentos Modernos e o Amor em Tempos Tecnológicos, a história da Dona Zenir. Aos 81 anos, ela só quer saber de se conectar com as coisas boas da vida. E ainda, curta Um Pedaço de Mulher é o vencedor do Festival de Cinema Integrado UPF. A cerimônia de premiação foi ontem à noite. Continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A palavra escola deve guardar boas histórias, lembranças de colegas, disciplinas, momentos. Ontem, no aniversário de 50 anos do Instituto Estadual Ceci Leite Costa, um dos colégios mais antigos de Passo Fundo, a Câmara de Vereadores fez uma sessão solene para homenagear o Ceci. Todos nós temos boas lembranças ao pensar na época da escola. Aquela disciplina preferida, as amizades, o professor amigo, as boas risadas. No dia 10 de junho de 1965, foi criado o Ginásio Vocacional Moderno junto ao Grupo Escolar Salomão Iospe. Mas foi só lá em 1971 que passou a se chamar Colégio Estadual Ceci Leite Costa. Em 50 anos de atividade, a escola formou mais de 40 mil alunos e teve mais de 1.000 professores. Hoje, o Ceci conta com 1.200 alunos em 44 turmas. São 83 professores e 20 funcionários. O colégio oferece ensino médio politécnico e o curso técnico em eletrônica. A Letícia se formou no Ceci lá em 2005. 10 anos depois, ela voltou à escola, mas como professora. É uma gratificação assim imensa, né? Poder voltar para a escola onde eu me formei, que eu fui muito feliz, e voltar a dar aula aqui, fazer história aqui também. E o Exir, que dá aula há quase 20 anos na escola? É claro que é uma grande emoção, fazendo parte quase que a metade desses 50 anos, uns 19 anos, quase, né, a metade. Eu me sinto bem, porque hoje a gente vê que encontra ex-alunos, né? São médicos, são professores, advogados, enfim, que passaram por essa escola. O Ceci sempre foi muito bom, acolhedor nos alunos, sendo que eu sempre fui tratado muito bem aqui. Os professores são ótimos. Eu não trocaria o Ceci por nada, não me arrependo e eu acho que eu voltaria aqui sempre, se pudesse. E para homenagear tantos anos de história, o Instituto Estadual Ceci Leite Costa recebeu uma homenagem em uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O evento teve a participação de ex-diretores, professores, alunos, ex-alunos e a comunidade. Eu fui procurado pela comunidade escolar e tive o privilégio de poder, em nome da Câmara de Vereadores, propor essa justa homenagem. E quando se homenageia uma instituição educacional, a sociedade ganha. Lá eu me constituí como cidadão, porque lá eu comecei a minha militância juvenil, lá eu comecei a atuar no movimento estudantil. Então eu guardo o Ceci com muito carinho, lá foi a minha segunda casa. É uma honra estar na direção nesse momento, um momento importante para o Ceci, quando ele faz 50 anos de atividades voltadas para a educação, formando grandes profissionais que estão aí no mercado de trabalho em Passo Fundo, no Brasil e no mundo. As mudanças que ocorrem na adolescência são rápidas e cheias de peculiaridades. Muitas vezes o pediatra ou o clínico geral tem dificuldade pela sua formação de acompanhar essa fase da vida. Além das mudanças físicas,
tem as mudanças no comportamento, nas emoções, mas o pediatra especializado em ebiatria é o profissional que acompanha estes casos. E para falar um pouquinho mais sobre essa fase tão importante da vida, que é aquela em que não se é criança, mas também não se é adulta, nós convidamos o médico pediatra Marcelo Cunha, que também é oncologista pediátrico, é também especialista em ebiatria. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pelo convite. Estamos aí para esclarecer. A gente quer entender um pouquinho dessa palavra nova, ebiatria. Ela não é feita uma residência, como é feito para um médico se tornar pediatra, mas é uma especialização para quem atende adolescentes. É uma especialização, é muito rara essa especialização, né? Passa por uma outra residência, apesar de eu não ter a residência de ebiatria, né? Tive o treinamento, então, em pediatria geral e mais de oncologia pediátrica. Mas os adolescentes estão aí, a gente tem que cuidá-los, que é uma extensão, né, da pediatria geral. Né? Bom, você é natural de Cruz Alta, doutora, a sua formação foi na Universidade Federal de Santa Maria, depois em Porto Alegre. Como é que, a partir de todos esses estudos, a gente pode definir um pediatra? Tem uma classificação, segundo a Organização Mundial da Saúde, que fixa parâmetros de adolescência dos 10 aos 20 anos, mas as mudanças não acontecem com matemática justamente nessas idades, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, que é um período que o organismo e alterações psicológicas vão acontecendo aproximadamente ao longo deste período. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde define como adolescente quem tem entre 10 e 20, mas a gente sabe que tem adolescentes com 30 anos, que estudam, moram com os pais ou não estão trabalhando. Aí esses conceitos ficam um pouco discutíveis, não é, doutor? É verdade. Que daí são muitas alterações que começam, as alterações orgânicas, né? Os caracteres sexuais secundários, a puberdade com as alterações hormonais, alterações na personalidade, uma série de conflitos que caracteriza a idade da adolescência, por isso ser um período bastante difícil e cheio de ansiedade, dúvidas que vão aparecendo ao longo dessa década. Isso porque quando se é adolescente, você não é uma criança e também não é um adulto, é algo que está no meio do caminho, e esse meio do caminho é cheio de muitos conflitos. Exatamente, é um período de transição, né? E a gente tem que cuidar, tem que ter muito cuidado, né? Principalmente os pais e a escola, né? A sociedade como um todo, nos cuidados principais quanto que por aí a gente vai ter essas crianças, né? Se tornando adultos, expostas a maior risco de consumo de bebidas alcoólicas, vícios como também drogas ilícitas. Então é um período que a gente tem que ter muito cuidado nesta fase. Que outros cuidados, doutor, você já citou alguns aí, né? A questão do consumo de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas. Que outros cuidados são importantes para os pais que têm um adolescente em casa? Tudo também vem desde casa, desde a infância, continuar com imposição de limites, que apesar de o paciente pediátrico maior aí, muitas vezes se achar, mas eu já cresci, eu já tô grande, eu já sou um adulto, mas tem outras coisas que a independência econômica, na grande parte dos casos, ele não atingiu ainda. Então, de certa forma, ele depende dos pais e que os pais têm que fazer essa transição até acontecer 100% dessa independência, né, que eles tanto desejam, né, e que dá muita ansiedade. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações aí. Um bom trabalho. Obrigada, doutor Marcelo. Bom, Passo Fundo vai ter 20 bicicletários espalhados por pontos estratégicos da cidade. O primeiro já foi instalado. O jornalista Jean Marmentini tem outras informações.
A Prefeitura de Passo Fundo está com uma chamada pública para a colocação de bicicletários na cidade. O primeiro já foi colocado, está aqui na Praça Leonísio Escúcio, que fica na ciclovia, bem no centro de Passo Fundo, no sentido bairro Boqueirão. Para falar um pouco mais de como é que está sendo esse planejamento, a gente conversa com a secretária adjunta de planejamento, a Karine Knob. Tudo bem, Karine? Tudo bem, tudo bom? Karine, então, primeiro já foi colocado, a empresa vai colocar outros 3, são 4 ao todo, mas segundo o edital de vocês, são 20 bicicletários, né? Isso, é uma chamada pública, então o edital está aberto, dá para acessar pelo site da Prefeitura. O edital previa a instalação de 20 e cada empresa pode aderir até 5 unidades. Então, uma empresa já escolheu 4, e o primeiro já foi instalado. Nos próximos 15, 20 dias, os próximos 3 devem ser instalados também nos demais locais. Na praça, mais um na Praça Tamandaré, mais um na Praça Santa Terezinha e na esquina entre a General Neto com a Avenida Brasil. A empresa arca com os custos em troca da publicidade que fica exposta. Então, a chamada pública é por ordem de chegada. A empresa primeira opta pelos locais de maior interesse para ela, ou de visibilidade de uma maneira geral, e depois ela instala o bicicletário onde ela optar, né? Na verdade é a escolha da empresa, né? Quem tiver interesse então de participar desse edital, pode entrar em contato com a Prefeitura de Passo Fundo ou então acessar o site da Prefeitura, como a Karine acabou de dizer aqui. A gente volta para o estúdio. E cada bicicletário vai poder receber até 10 bicicletas. Se você é empresário e ficou interessado em colaborar, pode acessar o site da Prefeitura, que está aí aparecendo na tela, ou ligar para o 3316 7220. Depois do intervalo, noite de festa, de premiação. É o Festival de Cinema do Integrado UPF ainda. Uma senhora de 81 anos que só quer saber de se conectar com as coisas boas da vida. A gente conta essa história depois do intervalo.